O que você consome em termos de meio de comunicação, como Netflix, novelas, redes sociais? Bastante Netflix, bastante canal no YouTube, gosto bastante de série. Acho que é mais isso. Assisto muito Netflix e fico muito no Instagram. Instagram, WhatsApp, Facebook, Netflix, YouTube e blogs. A visibilidade da violência contra a mulher nesses produtos midiáticos é positiva ou é negativa? Acho que sobre o tema depende muito de qual série, de qual filme, enfim, a gente está falando. Tem muitos filmes que retratam isso de uma forma positiva, mostrando como é a realidade, como que uma mulher pode fazer para superar isso, enfim, para confrontar. Mas da mesma forma, tem muitos filmes que mostram de uma forma muito errônea, que mostram que mulheres aceitam isso, mulheres omitindo isso, enfim. Então tem tanto o lado positivo da visibilidade quanto o lado negativo. Acho que ainda existe um reforço do padrão, sabe? Que eu vejo que muitas vezes, por exemplo, um namorado meu briga comigo por causa de uma roupa, mas meu pai, que segundo a sociedade deveria ficar bravo, não fica. Meu pai é muito mente aberta, então eu vejo que ele não tá nem aí. Mas tem muita gente nova mesmo, que ainda reforça esse negócio de não pode usar muito decote, não pode usar essa roupa, que é horrível, né? E eu acho que a parte de reforçar é bem representada, mas a parte de quebra não. Vendo o comportamento das gerações mais velhas e comparando com o de pessoas da minha idade, percebo que há uma menor resistência de enxergarem a mulher em posições antes restritas aos homens, ou que envolvesse algum tipo de diferenciação pelo gênero, o que significa uma mudança no comportamento ao longo dos anos. Hoje, com 20 anos, vejo e entendo mais discriminações e atitudes de dúvida da capacidade feminina, que não observava ou considerava quando eu era mais nova. Vejo algumas tendências na mudança das mídias de forma positiva, como a maior representatividade de personagens protagonistas femininas fortes. Acho que algumas marcas notaram essa exigência de trazer o protagonismo feminino para o cotidiano das pessoas e passaram a investir nesse âmbito, o que não deixa de ser uma forma de divulgar as pautas e o conhecimento sobre o tema. Acredito ser importante vigiar essa forma de representatividade porque ainda a vejo como muito seletiva. A maioria das mulheres são brancas, encaixam-se ao padrão de beleza, sendo longe das mulheres reais. São raros momentos que as outras individualidades são representadas, o que fazem com a finalidade de atrair o público específico, talvez apenas em determinada época, e não necessariamente para representar uma expressiva parte das populações. Embora eu acho que apresenta uma melhora nas formas de representatividade da minha figura feminina nas mídias, acredito estarem ainda muito longe da realidade e definitivamente muito distante de outros grupos femininos. Portanto, não me sinto satisfeita enquanto todas não formos contempladas. A forma como a violência é representada te incomoda? Depende muito de qual representação a gente está falando, mas a maioria incomoda sim. Porque para uma pessoa que sofreu vários tipos de agressão, simbólica, física, enfim, é muito complicado você ver isso na TV, de uma certa forma torna-se um gatilho. Em alguns momentos sim, porque, eu acho que a violência da mulher não é só enfiar a mão na cara dela. Então, quantas vezes a gente já não sofreu uma violência psicológica? Muitas vezes eu vejo que eu tinha um ex-namorado meu que falava pra mim, eu não quero que você estude, porque eu tenho dinheiro suficiente pra te sustentar, então você não precisa. E eu ficava, não, mas eu quero estudar. E ele ficava puto comigo por causa disso. E meu pai foi uma pessoa que realmente me salvou, porque ele falava, eu quero que você estude, eu quero que você use a roupa que você quiser. A forma como a violência é representada me impacta em ambas perspectivas. Ao mesmo tempo que me incomoda por ser algo triste, doloroso e ruim de ver, acredito que seja importante divulgar como a violência contra a mulher é banalizada e cotidiana atualmente na sociedade brasileira. Não há como acontecer uma mudança na forma como as pessoas observam todo tipo de violência e machismo sem lembrá-las constantemente dos meios de opressão. Observando de outra forma, ainda me incomoda negativamente algumas perspectivas de passividade em relação ao machismo, a violência e a ignorância, que são inevitavelmente representadas nas mídias, e a falta de cobrança das pessoas em relação a tais posições. O que você sentiu ao ver o vídeo? No começo eu me senti muito quando eu estava no meu relacionamento, e aí é de uma certa forma um gatilho, mas ao longo do vídeo, quando você vai vendo que isso é quebrado, é muito confortável e muito reconfortante, né? Ver que as mulheres podem sim se empoderar, tem que sim se unir quando acontece uma coisa dessas, não tem que abaixar a cabeça, não tem que se sentir culpada
por uma coisa que nunca foi sua culpa. E tem que denunciar sim, para que isso cada vez mais deixe de acontecer. Já sofri várias vezes por 2 ex-namorados. Um deles era o que não queria que eu estudasse. E uma vez eu indo para um simulado da minha escola, ele me puxou pelo braço, ficou roxo até, e quase me jogou para cima de um ônibus. Ele ameaçou, sabe? Porque ele não queria que eu fosse para lá. E esse foi o ponto máximo que eu resolvi, não, acabou. Mas ele falava que não queria transar comigo porque eu não tomava pílula, que tinha medo de eu dar o golpe da barriga nele porque ele tinha dinheiro, e por conta disso falava um monte de coisa, que não ia usar camisinha, e fazia um negócio pesado em mim. Tanto que depois de eu ter terminado com ele, eu demorei muito para conseguir chegar na relação sexual, por conta de medo, de meu Deus, o que vão pensar? Será que ele vai usar? Tanto que teve um dia que ele tentou transar comigo sem camisinha, e depois me deu uma pílula no dia seguinte. Então é um negócio que eu fiquei muito traumatizada durante um bom tempo. E o segundo ex-namorado meu fazia um terror para eu estudar, porque ele queria que eu sustentasse ele. Ele queria ser bodybuilder e tinha que ter alguém sustentando ele. E teria que ser eu, no caso, que já sustentava ele por conta de eu sempre ter trabalhado. Então eu tinha um dinheiro. Então a gente ia sair, ele falava que não tinha dinheiro. Eu falava, não tem problema, eu pago pra você. Nunca tive problema com isso. Mas eu nunca tinha feedback, sabe? Ele falava, não, você tem que estudar, né? Porque eu queria fazer arquitetura. E ele falava, você vai construir nossa casa. Colocava um monte de expectativa em mim. E eu ficava, cara, eu quero fazer publicidade, não é isso que eu quero. O ponto máximo foi quando, durante vários dias seguidos, ele brigava comigo e gritava e me deixava horrorizada, de eu ficar num canto do quarto chorando e ele gritando comigo. Teve um dia que a gente foi para um sítio que ele estava bêbado, muito bêbado, e simplesmente começou a gritar comigo porque eu não queria transar com ele no sítio. Estavam todos os nossos amigos lá e tudo, então não tinha por que querer, não estava afim. E ele ficou muito bravo e me socou. E o melhor amigo dele veio tirar ele de cima de mim. Se não tivesse sido por ele, não sei o que teria acontecido comigo. De verdade, não sei e não quero nem pensar. E eu ainda continuei com ele. E na mesma semana eu quebrei os 3 dedos e ele ficou muito bravo, porque eu não queria transar com ele com tala. Eu falei, não tô me sentindo confortável pra transar com isso. Não é legal, não quero. E ele ficava bravo comigo, até que um dia eu cheguei pra ele e falei, não quero mais. E ele falou pra mim, se for pra terminar comigo, termina pelo telefone. E eu perguntei por quê. E ele falou, termina pelo telefone, porque senão eu vou te socar. E eu tava com o olho roxo ainda e tudo. Nossa, meu pai queria matar ele. Eu não denunciei nenhum deles, que eu não tive coragem. Tanto que as poucas pessoas que sabem disso falam que eu devia ter ido. E hoje, realmente, 2 anos e meio depois, acredito que eu devia ter ido. Mas acho também que através desse trabalho dá pra transmitir minha história. Porque eu sei que eu não sou a única que sofreu com isso. Porque meu pai era uma pessoa que antigamente batia na minha mãe, ele tinha problema de autoestima e de depressão, ele foi tratado e hoje em dia ele é a melhor pessoa desse mundo. Eu sei que esses caras machistas têm salvação, porque eu vi isso acontecer em casa. Apanhei do meu pai, então é um negócio que eu quero transmitir. Mesmo tendo uma ideia do assunto do vídeo, do conteúdo do trabalho, não tem como não sentir aquele aperto no coração. Ainda mais por saber que isso acontece conosco e com pessoas próximas e queridas. E acredito que minha condição talvez não seja das melhores, mas ainda existe muita gente com problemas piores e mais cotidianos que os meus. Caso se sinta confortável, pode nos contar se, quando sofreu violência, houve denúncia? Se não, por quê? Isso afeta a sua vida atualmente? Bom, sobre a violência, começou com uma violência verbal e uma violência psicológica, do companheiro me diminuir, de falar que eu não era suficiente, que eu era feia, que ninguém ia me querer se ele não me quisesse, que eu tinha que ouvir aquelas coisas porque eram verdade. A partir do momento que ele percebeu que tinha poder sobre mim para fazer essas coisas, ele partiu para violência física. E aí começou com um tapa na cara, depois veio um soco, depois veio um enforcamento, depois veio... Enfim. A família dele sabia e não fizeram nada. Eu acho que isso é uma das coisas que mais é preocupante, porque era aceito esse tipo de comportamento dele, que é uma coisa que nunca deveria ter sido aceita. Mas a denúncia só veio muitos anos depois, porque ele nunca parou de me perseguir, nunca parou de vir atrás. Então eu tinha muito medo de denunciar, porque ele me ameaçava, falava que se eu não fosse dele eu não ia ser de mais ninguém, que ele sabia onde eu morava, sabia onde minha família morava, sabia onde eu andava, conhecia minhas amizades, que a vida dele tinha acabado porque eu saí da vida dele, então a minha tinha que acabar também. Aí eu só fui denunciar muito tempo depois.
Nossa, afeta muito. A partir do momento que eu vi as pessoas que eu amava, tipo, fazendo isso, eu não consigo mais abraçar ninguém direito, sabe? Você fica com medo, eu tenho medo de me envolver. Meu ex-namorado, que eu terminei há pouco tempo, tentava me ajudar. Ele falava, sabe, não tem problema. E afetou muito, magoou muito ele. Não foi por isso que eu terminei nem nada, mas também não ajudava. Não ajudava de eu me abrir pra alguém. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar pra pessoa que eu gosto dela. Porque você pensa, será que essa pessoa vai me magoar? Será que ela vai me bater? É muito pesado. Eu faço tratamento de ansiedade, que acabou ficando mais forte com isso. E há um tempo atrás, quando eu tava tendo aqueles ataques de no ônibus e no metrô, eu já ia pra faculdade e tudo. E eu não conseguia ir sozinha sem minha amiga, porque eu não me sentia segura. Alguém encostava nas minhas costas e eu já ficava desesperada. Eu também já fui roubada com uma faca nas minhas costas, então vocês já sabem, né? O fato aconteceu em dezembro de 2017, mas eu conheço o rapaz desde o primeiro ano do colegial. Era 2013. E havíamos ficado em 2015 durante uma viagem. A gente estava comemorando o aniversário de um dos meninos do grupo, apenas entre amigos, e bebemos bastante. Ele chegou em mim e ficamos, mas como a família do aniversariante estava presente, não me senti confortável e decidi parar. Pelo que me lembro, eu subi para o quarto do meu amigo para procurar algo em minha bolsa, mas minhas amigas que estavam lá me asseguravam que eu tinha ido com ele. Lembro de ter ficado com ele lá em cima, mas perdi a noção do tempo, o que para mim pareceram poucos minutos, foi um tempo muito grande para as minhas amigas. No quarto, tenho a imagem dele me inclinando em direção à cama e insistindo. Neste momento, minhas amigas chegaram, mas não sei o que poderia ter acontecido, visto que estava vulnerável e confiando neste rapaz. Alguns dias depois, ele me chamou por mensagem e disse que eu havia falado algumas coisas de sexo, que sinceramente não posso afirmar se é verdade ou não, mas acredito que em relação àquela pessoa, não teria me posicionado como ele afirmou. Por isso, tentei dispensá-lo educadamente. Em uma viagem com o mesmo grupo de amigos, durante uma brincadeira do tipo eu nunca e similares, eu estava em outro cômodo e ele fez comentários a meu respeito, sugerindo que eu não tinha experiência, sem que ele não teve nenhuma relação desse tipo comigo. Ou seja, ele estava com o objetivo ali de me constranger, ainda que todos ao redor tenham reprovado o comportamento. Eu não fiz nenhum tipo de denúncia, pois não há provas de agressão física. Não costumo divulgar a história, pois me parece que, apesar de reprovarem, nossos amigos em comum não teriam nenhuma atitude em relação a isso, o que me deixa extremamente magoada. Além disso, talvez eu ficasse com uma imagem de vingativa, que só contou a suposta história depois do ocorrido da viagem.